L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne le démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia. Primeira coisa que eu tô falando aqui, levantei da cama, dei um pulo da cama e vim levantar com vocês. E aí, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você está escutando Para Acabar com o Juízo, episódio não faço ideia. Mas a gente segue fazendo leitura semanal do Antiédipo. Achei uma brecha aqui na manhã, antes de ir pra minha aula de catalão. Ara eu parlo una mica de catalão. Então é isso aí, já estamos falando um pouco de catalão, um nó é muito diferente aí. Um nó é muito diferente. Bora lá, igual um idiota, não sei porquê. Mas enfim, tamo aí, né? Deixa eu só ver aqui qual é o episódio. E aí eu dou o play no despertador. Nossa, tá estranho minha voz. Fumando igual um cabrito também. Volte a fumar, gente. Muito bom voltar a fumar. Bora lá. Episódio 160, olha que episódio especial. Deixei uma brechinha aqui pra gravar. Vou gravar, tomar um banho e partir pra minha aula de catalhão. Então agora são 8h52, vamos até 9h12. Espero que o banheiro esteja desobstruído na hora que eu terminar isso aqui pra sair correndo e tomar um banho. Bora lá, a gente parou, a gente tá no parágrafo 3.8.2, o Estado como categoria, começo e origem. Esse é o parágrafo, seção 3.8. E a gente tá na página 291, eu marquei duas coisas aqui, né? A gente parou mesmo, é um paragrafão na página, né? Na página 291, caramba, 291, estamos chegando a 300, bora! E lá na meiuca da página tem, lá embaixo, né? Mais pra baixo até, metade pra baixo, por exemplo, não só a feudalidade pressupõe, mas eu marquei antes, na metade, quase na metadezinha, um pouquinho acima, a palavra ele sobrecorta, né? Que é assim, aí eu vou daqui, tá? Um pouquinho acima ainda, e de certa maneira é preciso dizer, beleza? E de certa maneira é preciso dizer o mesmo do que vem após o estado originário, daquilo que este estado recorta. Ele sobrecorta o que vem antes, mas recorta as formações posteriores. Também aí ele é como que a abstração que pertence a uma outra dimensão. Sempre um atraso e marcado pela latência, mas que ressurge e retorna tanto melhor nas formas ulteriores que lhe dão uma existência concreta. Beleza. Esse estado fantasmagórico aí, né? Corre sempre o risco desse aparelho de captura de estado aparecer. Estado proteiforme, mas sempre houve apenas um só estado, onde as variações, todas as variantes da nova aliança, todavia sob a mesma categoria. Aí sim, parte inédita. Por exemplo, não só a feudalidade pressupõe um estado despótico abstrato, que ela segmenta segundo o regime de sua propriedade privada e o desenvolvimento da sua produção mercantil, como também essas, por sua vez, em contrapartida, induzem a existência concreta de um estado propriamente feudal, em que o déspota retorna como um monarca absoluto. Com efeito, é um duplo erro acreditar que o desenvolvimento da produção mercantil baste para explodir a feudalidade. Pelo contrário, ela reforça em muitos aspectos, dá-lhe novas condições de existência e de sobrevida. E acreditar que a feudalidade se oponha por si mesmo ao Estado, que ao contrário, como Estado feudal, é capaz de impedir que a mercadoria introduza a descodificação de fluxos, que seria a única coisa ruinosa para tal sistema. Então isso também é um equívoco de pensar, né? Esse declínio do feudalismo pela mercadoria, pelo controle, e o contrário, né? Pela evitação do descontrole, da descodificação da mercadoria. Nota de rodapé 69, a gente tem aqui o Maurice Herbert Dod. Viveu de 1900 a 1976. Mostrou como o desenvolvimento do comércio, do mercado da moeda teve efeitos muito diversos sobre a feudalidade, reforçando por vezes a servidão e o conjunto das estruturas feudais. Estudos sobre o desenvolvimento do capitalismo.
E François Rincker, viveu de 1937 a 1998, elaborou o conceito de feudalismo de Estado para mostrar como a monarquia absoluta francesa, notadamente, mantinha as forças produtivas e a produção mercantil no quadro de uma feudalidade que só terminará no século XVIII. Está no livro Sobre o Feudalismo, né, de 71. Beleza? Se vocês dizem, né? Seguindo aqui. E a respeito de exemplos mais recentes, devemos seguir Wittfogel quando mostra a que ponto estados modernos capitalistas e socialistas participam do estado despótico originário. Como não reconhecer nas democracias o déspota que devém mais hipócrita e mais frio, mais calculista, porque ele próprio deve contar e codificar as contas em vez de sobrecodificar. Pô, já pularam aí pra democracia contemporânea, né? Esse Wittfogel, ele é importante, né, cara? Esse Wittfogel... Qual é o livro do Wittfogel? Eu acho que não tem mensagem. Ah, tem aqui. O Despotismo Oriental, né? Ele é o Karl Wittfogel. Deixa eu ver se tem mais livro do Karl Wittfogel e se tem em português. Karl Wittfogel. Witter com 2 T's. Sociólogo e sinólogo alemão, conhecido por ter formulado uma teoria explicativa das sociedades antigas denominada hipótese causal hidráulica. A princípio marxista e membro ativo do Partido Comunista da Alemanha, tornou-se conservador e anticomunista convicto após a Segunda Guerra Mundial. Caralho. E aí os caras vão lá e pegam os malucos mais malucos, né? E aí foi depois da Segunda Guerra que rolou, né, o Despotismo Oriental, esse livro. Ele é de 57, né? Caralho, que viagem. Ele morreu em 88 em Nova York. Cara, eu acho que só tem em outras línguas, não tem em português. Tem Despotismo Oriental, tem Oriental Despotismo, em inglês. Ele também tem estudioso da história da China, pelo que eu tô entendendo. Bom, interessante. Mas um dia aí a gente puder ler. Mas que doideira, rapaz. Eu tô tentando... Vamos ver se dá certo aqui. Eu tô tentando sobrepor o áudio. Acho que tá dando certinho. Porque ontem tem um jump cut, né? De mais de uma hora, mais de um dia, que acabou de acontecer. Porque esse barulhão que deu aí foi a gravação do áudio que, do nada, sei lá por que aconteceu isso. Eu não percebi na hora, né? Só depois que eu terminei de gravar que eu vi que não tinha captado nenhum som. Depois de um ponto, né, eu voltei e tinha esse barulhão esquisito aí. Agora já é dia 12/7, já é sexta-feira. Aí eu vou terminar de gravar esse episódio que eu já gravei, né? Então vamos gravar de novo. Tudo por conta do Wittfogel, né? Maldito Wittfogel. Então eu já sei mais ou menos onde a gente vai terminar, porque foi onde deu da outra vez, vulgo ontem. Ontem eu não consegui parar pra fazer isso de novo, né? Terminar esses minutinhos finais de gravação. E esse movimento de carro mesmo. Vou deixar essa janela aberta. Ah, foi acordado, fui despertado agora por uma barata, cara. Porra, tá um calor do inferno aqui. Eu tô morando no primeiro andar. Arregacei minhas janelas tudo, deixei elas abertonas assim pra dormir. Aí de manhãzinho às 6 horas, quem me acorda? Uma baratinha no meu ombro, assim. Que bicho nojento, velho. Puta que pariu. Já acordei pilhadão atrás dela e, porra, barata voadora, né? Obviamente sumiu no quarto, assim. Eu fiquei, puta que pariu. Aí eu tentei relaxar, assim, fiquei, vou ficar deitado aqui, daqui a pouco ela aparece. Não deu outra, ela deu um rasante, assim, do armário em direção à cama. Da cômoda em direção à cama. Eu falei, filha da puta, você voltou, né? Daquei na chinelada. Ele
vai dar uma chinelada na barata dela. Já deu uma chinelada na barata dela. É foda. Caralho. Gastura. Bora lá. Pelo que eu entendi, a gente terminou aqui, né? Como não reconhecer nas democracias o déspota que devem mais hipócrita e mais frio, mais calculista, porque ele próprio deve contar e codificar as contas em vez de sobrecodificar. Toda essa frieza, hipocrisia, calculismo, né, do déspota que codifica as contas, né? De nada serve fazer a lista das diferenças à maneira de historiadores conscienciosos, comunidades rurais ali, sociedades industriais aqui, etc. As diferenças só seriam determinantes para tratar comparativamente os casos se o Estado despótico fosse uma formação concreta, entre outras. Porém, ele é a abstração, que certamente se realiza nas formações imperiais, mas que só as realiza nelas como abstração, unidade sobrecodificante iminente. Ele só toma sua existência imanente e concreta nas formas ulteriores que o fazem retornar sob outras figuras e outras condições. O horizonte comum do que vem antes e do que vem depois. Ele só condiciona a história universal com a condição de estar, não fora dela, mas sempre ao lado. O monstro frio que representa a maneira como a história está na cabeça, no cérebro, o Urstadt. É uma discussão interessante, né, mas bem complexa, que, como eu devo ter comentado, não deve ter gravado, né, eles vão se estender com essa discussão. Vale muito a gente pensar, né, como é um debate super importante na década de 60, na década de 70, o que fazer com o Estado, a origem do Estado, sociedades com o Estado, né? Essa unidade política, né? Essa noção política tão importante, né? E governamental tão importante. E aqui eu acho que eles estão dando os vestígios de como colocar o Estado sempre aí, né? Na iminência de se concretizar, mas mesmo assim estando ali presente antes da sua concretização de uma forma meio abstrata, né? O que isso significa, para mim, é meio complicado de entender. Mas que eu acho que se a gente voltar lá nos derrames 1 e 2 do Deleuze, e se a gente se voltar também pro platô de número 13, né? Que é o platô chamado o aparelho de captura do Estado, eles vão dar continuidade a exatamente essa discussão. Eu acho que é o miolo, acho que foi isso que eu comentei. O miolo da discussão do meu platôs é essa, na verdade, né? Você corre toda aquela baboseira da multiplicidade, a baboseira do rizomo, do De Vito, os caras quase retornelo, das segmentaridades, para chegar lá no 14 e tá tudo ali, né? No 14 não, no 13. 14 é o liso estriado. É mais ou menos para onde vai a direção, né? Do mesmo jeito que o capítulo 4 do Antiédipo é bem de direção, assim, o platô 13 do Antiédipo, mais até do que o 12, né? Que é o da máquina nômade, né? Como é que é? Máquina de guerra, né? Tratado de nomadologia. O 13 é o grosso, cara. Tem que reler. Acho que eu só li uma vez e entendi pouca coisa também. Mas eles batem muito nessa tecla, né? Se aqui o tema é Édipo, né? O tema é muito essa coisa da intimidade edipiana. No Platôs eu tenho a impressão que o grande debate é desse aparelho de captura do Estado, da sua axiomática e a sua indissociabilidade da axiomática do capital, né, no estágio contemporâneo do capitalismo, e os deveres minoritários aí com relação a eles, que eu lembro isso. Mas enfim, sempre está aí ao lado, tal do Estadão. E aí a gente chegou aqui no 3.8.3, evolução do Estado, dever concreto e dever imanente, que é o último parágrafo dessa seção curtinha. Marx reconhecia que havia realmente uma maneira pela qual a história ia do abstrato ao concreto. Entre aspas, as categorias simples exprimem relações nas quais o concreto insuficientemente desenvolvido tenha talvez se realizado, sem ter ainda estabelecida a relação mais complexa que se exprime teoricamente na categoria mais concreta. Ao passo que o concreto mais desenvolvido deixa subsistir esta mesma categoria como uma relação subordinada. E esse é um trecho de introdução geral à crítica à economia política, né, do próprio Marx, que dá um ar de tipo de discussão bem deleuziana, né, no próprio Marx, né, nessa inversão das ordens, passagens de maior ou menor complexidade, atualizações, né, quase na meu ver, tem um Marx bergsoniano aqui, que eu acho que encanta o Deleuze, nessa frase aqui que é difícil de entender. O Estado, inicialmente, era esta unidade abstrata,
que integrava subconjuntos que funcionavam separadamente. Olha que doideira, né? Então, é unidade abstrata que integrava subconjuntos, né? Podendo aparecer de qualquer lado. Agora está subordinado a um campo de forças cujos fluxos ele coordena e cujas relações autônomas de dominação e subordinação lhe exprimem. Ele não mais se contenta em sobrecodificar territorialidades mantidas e ladrilhadas. Deve constituir e inventar códigos para os fluxos desterritorializados do dinheiro, da mercadoria e da propriedade privada. Já não formam por si mesmo uma ou mais classes dominantes, ele próprio é formado por essas classes, tornadas independentes e que o incumbem da prestação de serviços à potência delas e às suas contradições, às suas lutas e aos seus compromissos com as classes dominantes. Essa relação estabelecida é aglutinada, né, desse fluxo de forças aí, né, para dar código aos fluxos desterritorializados. E como o Estado sempre vai se aglutinar com um certo compromisso de classe, né? Sigo aqui. O Estado já não é a lei transcendente que rege fragmentos, mal ou bem. Ele deve desenhar um todo ao qual dá sua lei imanente. Então, essa é a passagem, né? Quando está na lei transcendente, ele rege só fragmentos. Então, de repente, tem um todo de sua lei imanente. Já não é o puro significante que ordena seus significados, mas aparece agora atrás deles e depende do que ele próprio significa. Já não produz uma unidade sobrecodificante, mas ele próprio é produzido no campo de fluxos descodificados. Como máquina, o Estado já não determina o sistema social, mas é determinado pelo sistema social, o qual se incorpora no jogo de suas funções. Em suma, ele não deixa de ser artificial, mas devém concreto, tende à concretização, ao mesmo tempo que se subordina às forças dominantes. Foi possível mostrar a existência de uma evolução análoga no caso da máquina técnica, quando esta deixa de ser unidade abstrata ou sistema intelectual que reina sobre subconjuntos separados para devir relação subordinada a um campo de força que se exerce como sistema físico concreto. Então aqui você tem a nota de rodapé 71, né, o Gilbert Simondon, que tem essa estudo sobre a atualização da máquina técnica, né? No Simondon, né, que é uma forte influência, um engenheiro, né, e filósofo, forte influência por Deleuze, viveu de 1924 a 1989, provavelmente já foi mencionado nesse podcast, nesse livro, não é possível que até aqui não tenha aparecido Simondon. Vou até fazer essa conferência. Eu apostaria R$20 que já apareceu Simondon, não é possível que não tenha aparecido Simondon. Já. Tá ali no... Ah, não. Isso aqui é no apêndice, calma aí. Caraca, é a primeira vez que aparece Simondon. Que doideira, cara. Que loucura. Estou chocado. Bom, porque essa ideia é bem simondoniana, né? Então vocês vão ver como é uma ideia muito deleuziana, né? É porque é um roubo aqui. E aí é o mix bem deleuziano de fazer Simondon e Marx, né? Quando o Simondon estuda isso, né? Mostrar a existência de uma evolução análoga, que eles estão falando dessa evolução fragmentária do Estado em direção a essa forma aglutinadora e concreta, né? No caso da máquina técnica, quando esta deixa de ser unidade abstrata ou sistema intelectual que reina sobre subconjuntos separados para devir relação subordinada a um campo de força que se exerce como sistema físico concreto, ou seja, a operacionalização concreta dessa máquina, né? E aí tá nesse livro do modo de existência dos objetos técnicos, né? Caraca, eu tô muito surpreso, perdi R$20 aí pra alguém por não ter rolado esse mundo ainda. Só que é isso, né? Eu tava ouvindo um episódio de um podcast, chama... acho que... Mechanical Conscience Happy Hour, é isso? Sobre esse livro do Simondon. Os meninos comentam tão bem como eu, assim, as coisas, ou seja, comenta meio mal, assim, só vão falando, assim, não trazem muita coisa, não. Nem resume, mas tem uns programas deles que são bem legais, assim, escutar. Tem um bem interessante do inconsciente maquínico, que eles leem, Mechanic Unconscious Happy Hour. É esse podcast gringo aí, que os meninos
É legal, cara, legal. Aí tem esse episódio aqui, né? Gilbert Simondon on the Mode of Existence of Technical Objects. Inclusive, é o penúltimo episódio. Eles são meio fãs de Duna, né? Engraçado também. Eu curto muito Duna. Eu acho particularmente meio chatinho Duna. Mas, enfim. E aí eles estavam comentando, né? Como o próprio Simondon bota um freio, né? No comentário. Tipo, olha, seria muito atraente fazer expandir esse estudo que eu estou fazendo dos objetos técnicos para os objetos vivos, né, ou para os seres vivos e para os organismos sociais, mas não vamos nos adiantar. E aí o Deleuze faz o quê? Né? Ele não só adianta, como bota tudo ali, né? O Estado, por exemplo, ali, ó, igualzinho. É legal também para a gente ver como existem essas evoluções paralelas, né, entre as máquinas técnicas, as máquinas... e um modo de evolução específico, né, das máquinas técnicas, das máquinas sociais, das máquinas desejantes. Mas seguindo daqui. Mas essa tendência à concretização na máquina técnico-social não será aqui precisamente o próprio movimento do desejo, ou seja, das máquinas desejantes? Caralho, eu tava lendo lento aqui, achando que já estava adiantado, né? Mas não tá. Porra, não vai dar para terminar, eu acho. Voltei uma página. Recaímos sempre no paradoxo monstruoso. O estado é desejo que passa da cabeça do déspota ao coração dos súditos, e da lei intelectual a todo o sistema físico que dela se desprende ou se liberta. Desejo do Estado, a mais fantástica máquina de repressão, é ainda desejo. Sujeito que deseja é objeto de desejo. Desejo é essa operação que consiste sempre em reinsuflar o estado original no novo estado de coisas, em torná-lo tanto quanto possível imanente ao novo sistema, interior a este. E quanto ao resto, partir novamente de zero, fundar aí um império espiritual sob formas tais que o estado já não possa funcionar como tal no sistema físico. Show! Aí eles começam a comentar do cristianismo, né? Quando os cristãos se apoderaram do império, reapareceu essa dualidade complementar entre aqueles que queriam reconstruir o Estado tanto quanto possível com os elementos que eles encontravam na imanência do mundo objetivo romano, né, que é esse colapso do Império Romano, a ascensão do cristianismo, e aqueles outros, os puros, que queriam partir novamente para o deserto, recomeçar uma nova aliança, reencontrar a inspiração egípcia e síria de um Estado transcendente. O Estado sempre vai dar essas duas margens aí, né? Quão estranhas eram as máquinas que então surgiram sobre as colunas e nos troncos das árvores. É um comentário bem específico, né, mas que deve ser a respeito dessa virada cristã aí, né, de tomada, entre aspas, tomada do poder imperial e migração. Nesse sentido, o cristianismo soube desenvolver todo um jogo de máquinas paranoicas e celibatárias. Toda uma leva de paranoicos perversos que também eles fazem parte do horizonte da nossa história e povoam o nosso calendário. Ótima piada aí, né? Que ontem eu dei mais risada, mas é muito bom. Mas é isso, né? Esses santos malucos aí cristãos. E aí, esse respeito, a gente tem uma nota de rodapé de 72, Jacques Lacarrière, que viveu de 1925 a 2005, assinalou muito bem as figuras e os momentos do ascetismo cristão no Egito, na Palestina, Síria, a partir do século III. E aí ele tem esse livro aqui, né? Os Homens Bêbados de Deus, Os Homens Embriagados de Deus, 61, Les Hommes Ivres de Dieu. Primeiro, suaves paranoicos que se fixam nas proximidades de uma aldeia, que depois partem para o deserto, onde inventam espantosas máquinas ascéticas que exprimem a sua luta contra as antigas alianças e filiações. Período de Santo Antônio, aí tá aí no calendário já. Em seguida, formam-se comunidades de discípulos, mosteiros onde uma das atividades principais é escrever a vida do santo fundador, máquinas celibatárias com disciplina militar em que o monge, entre aspas, reconstrói em torno de si, sob a forma de coerções ascéticas e coletivas, o universo agressivo das antigas perseguições. Fecha aspas, período São Pacômio. Aí tem um colchete de fins dos anos 200 até quase a metade dos anos 300, né? Fecha colchete. Então, é bem o começo da nossa era ali, né? O declínio do Império Romano. Finalmente, o retorno à cidade ou à aldeia, grupos armados perversos que assumem a tarefa de lutar contra o paganismo moribundo. Período Schnud, da metade dos anos 300 até a metade dos anos 400, e aí entra a Idade Média, né? De uma maneira geral, sobre a relação do mosteiro com a cidade, conferir Lewis Mumford, também outra referência interessante aí, que fala da elaboração de uma nova forma de estruturação urbana em função dos mosteiros. A cidade através da história, de não falo o ano, né? Mas são duas fontes bem interessantes aqui, né? Esse livro sobre o cristianismo aí, né? Os Homens Embriagados de Deus. Fiquei super curioso. O episódio vai acabar grande, né?
Curioso. Les hommes ivres de Dieu. Tem também os homens esquecidos de Deus aqui. Pô, do Le Carrier tá aqui, né? Le Carrier, sei lá como é que fala essa porra. Tá em francês aqui. Da hora, hein? Super sobre o deserto. Sobre esse corre cristão nos desertos, assim. Eu acho muito doida essa história. O Foucault me ajudou a ver a importância disso, assim, pra gente. É uma história muito louca. E até por esse mito europeu aí, né, velho? Livros em português. Deixa eu ver se existe tradução. Padres do Deserto, Homens Embriagados de Deus. Existe em português. Que legal. Ah, tem um livro sobre os gnósticos. Grécia, um olhar amoroso. Puta, que da hora, cara. Porra, fiquei com vontade de ler esse livro aqui, cara. Ó, em português tá assim a resenha na Amazon. Esse livro é o diário do encontro com uma época e com homens cuja existência fica na fronteira entre a santidade e a loucura. O autor acompanha o surgir de uma experiência religiosa profunda que leva os anacoretas à procura do homem novo, para desembocar na construção de sociedade ideal com a formação dos primeiros mosteiros. Caralho, que foda! Porra, aí. Tá R$51 aqui, cara. Vou adicionar a lista aqui. Pô, foda. É das edições Loyola. Demorou. E o outro que é mencionado aqui é esse que o Guattari até o final da vida, quando ele vai aproximando-se do urbanismo, né, ele também vai estudar. O pessoal, sei que no urbanismo o pessoal estuda, né, que é Lewis Mumford. Então, comentários dos comentários aqui. Né? E aí Lewis Mumford foi, aqui na Wikipedia em espanhol, em inglês, quero dizer, foi um historiador, sociólogo, filósofo da técnica e crítico literário americano, particularmente conhecido pelo seu estudo das cidades e da arquitetura urbana. Ele teve uma extensa carreira como escritor. Ele fez significativas contribuições à filosofia social, à literatura americana e à história da cultura e à história da tecnologia. Beleza. Deixa eu ver se esse livro aparece aqui. A Cidade na História. Tá só R$213. Ele tá menos acessível. Né? Aí tem um mais barato de 176, que é a Cidade na História, suas origens, transformações, perspectivas. Techniques and Civilization, The City in History. Que da hora. História das Utopias. Tá em espanhol. Sticks and Stones. Pô, que da hora, hein? Sticks and Stones, A Study of American Architecture and Civilization. Tem um livro sobre Melville. Porra. E é coisa da mega cidade, né? Ele que fala isso. Lewis Mumford. Eu acho que tá ali dentro do... tem a Cultura das Cidades também, que é outro livro grande, né? Ah, não, mas é a coleção. Ah, não, espera. Desculpa. Cultura das Cidades. Enfim, tem esse livro que também parece, aparentemente. Tem aqui no PDF. Bom, voltando lá pro texto, que agora sim esse episódio ficou gigantesco. São os dois aspectos de um dever do Estado. Sua interiorização no campo de forças sociais cada vez... Ah, deixa eu ver se a gravação não tá bugada, senão vai ser foda se bugar de novo. Tem que acompanhar esse gravador. Acho que deu certo. Sua interiorização no campo de forças sociais cada vez mais descodificadas, formando um sistema físico, e sua espiritualização no campo supraterrestre cada vez mais sobrecodificante, formando um sistema metafísico. Legal. É ao mesmo tempo que a dívida infinita deve interiorizar-se e espiritualizar-se. Aproxima-se a hora da má consciência. Essa será também a hora do maior cinismo. Entre aspas, essa crueldade recolhida do animal homem, recalcada em sua vida interior, refugiando-se temeroso na sua individualidade, aprisionado no Estado para ser domesticado, fecha aspas,
E aí a gente tem a nota do tradutor, conferir Nietzsche, Genealogia da Moral, uma polêmica, dissertação 2, parágrafo, aforismo 22. A tradução brasileira do Paulo César fala assim, né? Essa crueldade reprimida do bicho-homem interiorizado, acuado dentro de si mesmo, aprisionado no, entre aspas, Estado para fins de domesticação. Aqui, para ser domesticado. Conferi também a nota ligada à expressão crueldade reprimida, na qual o tradutor anota soluções em vários idiomas para traduzir Zurück getrennte Grausamkeit. Agora não vou lembrar não, mas é isso aí. E aí a gente terminou finalmente parte... Que parte a gente terminou? 3.8, e que foi rápido, não foi finalmente, né? Mas a gente terminou a parte despótica, né? Então agora a gente está no 3.9, a máquina capitalista civilizada. Então o segundo take é o que vale. Desculpa o sono, a desatenção aí, mas foi como deu para gravar. Episódio maior, não sei quem gosta de episódio grande, não sei quem gosta de episódio curto, não conheço você. Não te conheço, mas fico muito agradecido que você está escutando isso aqui. Um beijo no seu coração e a gente se vê na próxima semana. Até mais.